Agora, turminha, nós vamos dar continuidade na nossa aula de história de hoje. Porém, nós vamos ver as atividades de cultura e lazer no presente, o capítulo 2. Então, lembrando, coloquem a data de hoje aí para a gente começar a nossa aula de história. Vamos dar uma volta no museu? Esse também é um espaço de lazer, vovô? Eu sempre achei que os museus eram espaços de estudo. E você, concorda com a Emília ou acha que os museus também são espaços de lazer? E por quê? Então, reflita aí. Então, a pergunta de Urbano levou o senhor Joaquim a contar um pouco sobre os espaços. Deixa eu aumentar aqui a tela. Sobre os espaços para estudo, que também é um espaço de lazer. Quando a gente fala em espaços de estudo, eles também podem ser um espaço de lazer. Por quê? Porque as pessoas vão lá para apreciar as obras e os acervos que estão sendo preservados ali. Então, olha só, existem diferentes tipos de museus, né? Entre eles, os que se dedicam somente à exposição, como neste caso, né, de obras de arte, aqui à esquerda, e os que se dedicam à história humana, aqui à direita. Então, nós temos dois tipos de museu, aquele que a gente só vai para ver, para apreciar uma obra, e aquele que a gente chega e tem um monitor onde ele vai contar a história das coisas que estão sendo expostas. Então, além dos museus, muitos outros espaços se transformaram ou foram construídos como espaços para o lazer, como o shopping center, os centros culturais. Então, esses são espaços para o lazer que foram transformados. O avô do Urbano, seu Joaquim, ele contou que o lazer é atualmente um assunto de muita relevância e faz parte do projeto da gestão de muitos municípios no Brasil. Infelizmente, né, turminha, hoje em dia, com tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que ficar mais em casa. A gente não pode ir nesses espaços de lazer para manter o afastamento social. Mas quando tudo isso passar, com certeza, se você ainda não foi a um museu, seria bem interessante que você fosse para conhecer. E aqui na página 47, nós vamos entrar nos espaços de cultura e lazer atuais, de hoje em dia. Então, entre as exposições que o Museu da Cidade apresentava, estava uma mostra de fotografias que retratavam as construções de diferentes espaços de lazer. Então, as crianças, elas notaram que além de praças e parques, outras estruturas importantes foram construídas para o lazer da população. Nós temos aqui, ó, uma pista, né, de skate para prática de esporte, espaços, né, culturais, a livraria, a biblioteca, áreas para compras, os cinemas, o parque de diversão. Então, observando esses 6 espaços que nós temos aí, que foram representados, pensa aí, qual que existe aí na cidade onde você mora? Qual desses espaços você frequenta em seus momentos de lazer? São perguntinhas para você pensar e responder aí consigo mesmo, né? Já número 5, não. Existe algum espaço de lazer no lugar onde você mora que não foi representado aí na imagem? Tem algum espaço de lazer onde você mora que não está aí nas imagens? Então, coloca o nome dele. Atualmente, as cidades estão muito maiores que no passado e sua população também, ó, aumentou e ficou muito mais diversificada. Hoje em dia, as cidades têm um número maior de quê? De crianças, de adultos e também de idosos. Tem profissionais de muitas áreas e pessoas com interesses variados. Então, para atender
toda essa diversidade de gosto, porque às vezes o que eu gosto não é o que você gosta, o que a mamãe gosta não é o que o papai gosta. Então, às vezes, para atender para essa diversidade de público que temos nas cidades, os governos e as empresas, eles buscaram ampliar os espaços e as atividades de lazer para todos os seus moradores. Além disso, novas ideias e novas tecnologias têm contribuído para o surgimento de atividades de lazer bem diferentes, como os cinemas 3D e os jogos virtuais. Joguinho virtual, tenho certeza que a maioria da sala vai dizer que sim. E o cinema 3D, né? O cinema que você põe o óculos, né, de realidade, parece que as coisas vão saltar da tela e vai em cima de você. Existem cinemas que até a cadeira já balança, que saem cheirinhos, não é isso? Então, para quê? Para atrair cada vez mais um público diferente. Então, o Urbano e Emília descobriram que o lugar onde eles estavam, que era o museu, ele se tornou um importante espaço de lazer também no nosso mundo atual. Então, ao olharem ao redor tudo que eles estavam vendo, eles perceberam quantas pessoas estavam se divertindo naquele lugar. E aí, nós vamos compreender esses documentos. Que documentos? Artes plásticas? Você já viu isso na aula de arte com a Prof. Fernanda, com a Prof. Morgana? Então, no interior do museu, as crianças entraram em contato com imagens de esculturas que ficavam em um jardim e mesclavam formas diferentes para representar situações cotidianas, ideias e sentimentos. Olha só essas esculturas que estavam no jardim. O senhor Joaquim explicou ao Urbano e Emília que conhecer diferentes tipos de arte é uma forma também de lazer. As pessoas costumam olhar para elas para entender suas formas, o que representam e quais sensações elas transmitem. Por que isso? Porque quando a gente está vendo uma obra de arte, às vezes o que eu sinto vai ser diferente da sua emoção. Às vezes o que eu vejo vai ser diferente do que você está vendo. Então aí vocês vão observar essas esculturas que temos na página anterior e vou escrever aí. O que você acha que elas representam? Elas transmitem alguma sensação ou sentimento a você? Se sim, o quê? Número 4. Imagine que você é um escultor e que quer produzir, sabe o quê? Uma escultura bem diferente. Mas essa escultura, ela vai transmitir para as pessoas alegria e paz. Então, agora você vai usar a sua criatividade e vai fazer a sua escultura. Você vai dar um nome para a sua escultura e vai colocar aonde que ela ficaria exposta. Onde você colocaria ela para que todo mundo pudesse apreciar a sua obra. Então, Urbano e Emília fizeram uma pergunta muito interessante ao senhor Joaquim sobre quais seriam as atividades culturais mais acessadas pelas pessoas. Olha lá! E olha o que ele mostrou. Outras atividades culturais, outras leituras, atividades culturais mais acessadas. Existem inúmeras atividades culturais de lazer que podem ser praticadas pelas pessoas no dia a dia. Olha só o gráfico e infográfico. Olha só as principais atividades culturais acessadas pelas pessoas em 12 das principais cidades do Brasil. Livros, de 100 pessoas, 68 pessoas gostam de ler. Cinema, de 100 pessoas, 64. Jogos eletrônicos, de 100, 55 pessoas. Show de música, de cada 100, 46. Festas populares, de 100 pessoas, 42. Eu tive que chegar perto porque estava bem clarinho. Então, de acordo com esse gráfico, com esse infográfico,
Os livros são as atividades culturais mais preferidas das pessoas, né? Entre 12 cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo. Então, com a pesquisa, descobriu-se o quê? Que a cada 100 habitantes, 68 leram pelo menos um livro no último ano. E se você fosse entrevistado, qual das atividades escolheria com a que mais praticou nesse último ano? E por quê? E aí, na sua família, qual das atividades culturais é mais praticada? Faça uma pesquisa com a sua família, tá bom? Alguma dessas atividades é realizada em grupo por você? Então, gente, todas essas perguntinhas da aula de hoje, não sei se vocês repararam, são perguntinhas individuais. Essa aula de hoje não tem correção, não tem videoaula, porque é tudo individual. Nós vamos ter um bate-papo na aula de Zoom sobre essa aula de hoje, certo? Então, depois de ouvir com atenção as informações do infográfico, Urbano decidiu apresentar ao seu avô uma atividade de lazer que, embora seja bastante antiga, pode ser realizada no computador. O jogo da Batalha Naval. E aí, já jogou Batalha Naval? Já ouviu falar desse jogo? Então, nós temos aqui a Batalha Naval. O Urbano sentou-se ao lado do avô em um computador disponível ao público e explicou a ele o passo a passo de como acessar o site que disponibiliza o jogo Batalha Naval online. Então, aqui você vai ver também como acessar esse jogo. Então, aqui você vai copiar esse enderecinho aqui, ó. Você vai digitar esse endereço, né, no seu navegador e você vai achar esse jogo. O jogo chama-se, esse nome em inglês, que eu nem vou me atrever a falar, que é Batalha Naval em português. Então, ele tem como objetivo afundar os navios inimigos antes que seus sejam afundados. Então, esse é um joguinho para você chamar o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o tio, a titia, a vovó e o vovô, todo mundo para jogar com você, certo? Então, o Urbano fala que adorou jogar com o vovô. E ele fala que também gostou, achou bem divertido e diferente usar a tecnologia em uma brincadeira tão antiga, porque esse jogo de batalha naval, ele era com papel, né? Tem um joguinho que é feito com papel. E aí, a nossa amiga fala, pena que meus navios afundaram logo, mas eu quero uma revanche, hein, Urbano? E aí, turminha, para a gente terminar a nossa aula de hoje, a rua como começo de lazer do presente. Com tantos espaços novos para o lazer, o senhor Joaquim quis saber de Urbano e Emília se as antigas brincadeiras de rua ainda eram praticadas por eles. Urbano, do que você e seus amigos costumam brincar hoje em dia? Vovô, na escola a gente ainda se diverte com muitas brincadeiras de que você também já brincou. Sim, seu Joaquim, mas às vezes foram as regras que mudaram. E aí? Pensa um pouquinho, na aula de educação física, você já fez brincadeiras antigas? Será que o Procacá na aula de educação física mudou as regras? Então, o senhor Joaquim também conheceu uma prática comum nas grandes cidades. O fechamento temporário de vias para a população, sabe o quê? Realizar o lazer, praticar o lazer. Essa ação ocorre geralmente nos fins de semana e feriados. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos a Avenida Paulista, onde ela é fechada para o público aos domingos. Hoje em dia, não, por causa da quarentena, né? Que não é nem mais quarentena, né, turminha? Mas por causa da pandemia, essa ação foi paralisada no momento. Mas quando tudo voltar ao normal, essa rua ela é aberta, essa avenida, porque ela é muito grande, ela é aberta ao público. Então dá para ir andar de bicicleta na avenida, dá para andar de patins, tem show de teatro, tem um monte de lazer nessa avenida. E aí, a perguntinha número 2. Na cidade onde você vive, existe alguma rua que é fechada temporariamente para o lazer da população?
comem em um domingo? Bom, aqui em Ribeirão tem uma rua que é fechada somente para as pessoas praticarem o esporte de andar de bicicleta, andar de patins, né? E algumas cidades, alguns outros municípios aqui também, ao lado de Ribeirão também tem. Então, fica a dica, turminha. E a conversa com o senhor Joaquim fez as crianças entenderem a importância dos espaços de lazer para a qualidade de vida da população de toda a cidade. Então, nós ficamos por aqui, lembrando que essa nossa aula de Zoom, todas as respostas são individuais. Então, nós vamos ter um bate-papo na nossa aula de Zoom, porque eu quero saber o que você respondeu. Beijos, meus amores. Daqui a pouco nós voltamos com mais lição.